Fala galera, Tecla Pinheiro aqui, hoje com a Mari Viana, que é do Fora do Plástico. Então, antes de eu explicar qualquer coisa, Mari, quem é você? Oi, pessoal, eu sou a Mari. Eu sou uma das editoras do Fora do Plástico. Eu faço o Fora do Plástico ao lado do meu namorado, Pedro. E o Fora do Plástico é basicamente uma página sobre quadrinhos no Instagram. A gente só fala sobre quadrinhos, a gente traz um conteúdo bastante diverso, pensado desde a produção de conteúdo voltado para entrevistas, para listas, um conteúdo que facilita a vida dos leitores de quadrinhos, dando indicações e também comentando os quadrinhos que a gente está lendo, como um diário de leitura mesmo. Eu sou jornalista, sou jornalista e designer. Eu sou jornalista, sou formada em jornalismo, mas eu exerço também a função de designer. Eu sou basicamente especializada em design pelo curso da minha formação em jornalismo e também pelos cursos que eu fiz depois e tudo mais, me aproximando mais dessa área. Então, o Fora do Plástico ele é feito por 2 jornalistas que querem muito fomentar o mercado de quadrinhos. Então, basicamente, esse resumo maravilhoso diz o seguinte: a gente vai falar nesse vídeo, então, sobre o Fora do Plástico, começar com isso, né, falar sobre o papel do Fora do Plástico na cena nacional, e depois vai abrir do específico para o geral e falar um pouco mais da famosa ou famigerada mídia especializada. Então, falar o que é, como funciona, onde vivem, o que comem, né, e um pouco disso. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Mari, é de onde veio essa ideia? Por que o Fora do Plástico existe, assim? Então, o Fora do Plástico ele surgiu da ideia de criar um espaço que fosse um pouco além do que eu e Pedro já tínhamos para comentar os quadrinhos. Nós 2 leitores, um comentava com o outro, li isso aqui, gostei, nossa, muito massa, lê também, Mari, enfim. Só que a gente mora numa cidade, a gente mora em Mariana, que é no interior de Minas, Já e a visitei, gente muito mora bonita, inclusive. é linda, mas assim, é desse tamanho. Então é uma cidade que a gente não tem muitos leitores de quadrinhos. A gente não consegue ir numa comic shop bater papo sobre quadrinhos. A gente Tem não Comic tem Shop essa Mariana? possibilidade. Não, tem uma banca. Antes tinham duas, mas aí era uma na rodoviária e uma no centro. A da rodoviária fechou. Então a gente tem hoje uma banca de quadrinhos em Mariana, né? Banca de revista, quero dizer. Uhum. Vende tudo, sei lá, telecena a mangá e etc. E Então a será gente que vai ter faz. banca ainda depois da quarentena? Então, ela tá fechada há muito tempo, então dá aquele medinho. A gente prioriza todos os mangás, as revistas, algumas mensais que a gente compra, né, que saem em banca, a gente prefere comprar por lá, até para ajudar, porque se tem uma banca na cidade, a gente quer que ela continue existindo, né? Uhum. Imagina não ter nenhuma banca. Então, a gente tenta fazer esse tipo de compra, priorizar, né, por lá. Mas, voltando, o Fora do Plástico surgiu, então, dessa vontade de ter mais gente para comentar. E a gente tem amigos que leem quadrinhos aqui em Mariana, só que eles leem com uma frequência bem menor do que a nossa. Então a gente queria gente que tivesse esse contato tão grande quanto a gente tem, também para ter troca, né? Para não ficar só aquela coisa. A gente indica zilhões de quadrinhos para os nossos amigos, mas a gente quer ter essa coisa da troca que nem sempre a gente conseguia, justamente porque o ritmo de leitura é diferente, eu acho que é algo que é completamente compreensível e essa foi a ideia. A gente num dia falou, principalmente o Pedro que surgiu com a ideia, ele falou, se a gente criasse uma página no Instagram para comentar quadrinho, assim, só para falar o que a gente tá lendo, a gente cria uma identidade bacana, tira umas fotos bonitas dos quadrinhos, e aí a gente fala de tudo que a gente tá lendo. A gente não vai falar só do que a gente gostou, não, nós vamos falar de tudo. Falei, ué, vamos tentar. E aí o Fora do Plástico nasceu. É meio que o caminho o caminho que começam todas as páginas que a gente vê por aí, né? É sempre o cara, enfim, a menina, a pessoa que lê e quer falar sobre e começa a falar pra internet. Igual eu comecei também assim, né? Eu queria falar pra internet porque a internet me ouve. A internet aceita o que a gente diz pra É, ela. e tem essa coisa também, a gente escolheu o Instagram também, porque nós somos 2 jornalistas, mas 2 jornalistas um tanto tímidos, assim. A gente não tem essa. Tanto que a gente. Tem muita gente que não sabe quem faz o Fora do Plástico, porque a gente não aparece muito. A gente fica assim, mas a gente gosta mais dessa produção de conteúdo que não. Como que eu posso dizer?
que é participativa, mas que não é mostrando... Não tem o rosto, não tem Não uma tem o identidade. rosto, E é uma coisa que, assim, a gente sabe que a gente tinha que melhorar muito, porque isso gera também um envolvimento maior das pessoas com a página. Mas, assim, a gente tá lutando contra isso, a gente está tentando ser mais... Você tá Olha, eu tô aqui aqui, agora, por exemplo, ó, eu tô mostrando a aqui, cara pro justamente. mundo. Mas, assim, não é nem algo que a gente é contra, nada disso, não. Mas a gente fica mais à vontade fazendo esse trabalho de bastidor mesmo, sem aparecer, sem, comentar, o quadrinho aqui e eu falando. Não, a gente Fazendo gosta selfie dessa assim, coisa. né? A gente gosta mais dessa coisa, assim, até meio anônima mesmo. Uhum. E aí, quando a gente começou o Fora do Plástico, a nossa ideia era inicialmente fazer resenhas. Que, na verdade, a gente nem gosta de chamar de resenha, porque nós não somos críticos, a gente não tem essa pretensão de falar sobre quadrinho como se a gente entendesse muito. A gente quer passar a nossa experiência de leitura. Então, é uma ideia muito mais de opinião. Então, sou eu falando das minhas vivências, daquilo que eu já li, do conhecimento que eu já adquiri, que não é absoluto, que não deve ser um parâmetro assim, nossa, o Fora do Plástico deu nota 3 para aquele quadrinho, não vou ler. Não, não é assim. Eu acho que. E a gente tenta deixar isso muito claro. Olha, é uma experiência. Muitas vezes o quadrinho que conversa comigo de uma forma muito cativante não vai conversar com você porque eu tenho uma origem que vai me trazer determinados sentimentos, que vai me trazer determinadas identificações que não são as mesmas do que vai gerar em você. Então, é algo bastante natural. Por isso que a gente tenta reforçar que nós não temos essa pretensão de fazer crítica, de ter nenhuma verdade absoluta, né, gente? Então, eu ia falar, a crítica de arte mesmo também tem vieses, entendeu? É normal, porque o crítico tem uma bagagem cultural específica e ele vai fazer uma leitura daquilo através do filtro dele, entendeu? Não tem como. Ele pode, claro, tentar ser imparcial, que é uma coisa que eu acho que vocês fazem, assim. É mirar no imparcial e você cai no um pouco parcial, entendeu? Isso vem muito da nossa característica de jornalista, assim. A gente tenta muito fazer isso, principalmente porque a nossa ideia, como eu estava falando, a gente começou com essa ideia de fazer resenha, mas a gente percebeu que tinha como ir muito além disso. Que tinha um espaço no Instagram para a gente fazer. Pra gente falar de notícia, pra gente trazer entrevista, pra gente indicar quadrinho de um jeito que não fosse na resenha, só numa lista mais básica. As pessoas amam listas, então, assim, funciona muito bem. Tem que aprender com isso, cara. Tem que fazer mais listas, porque... Pois faça 10 quadrinhos para ler na quarentena, que você vai ver, assim, um resultado muito positivo, porque as pessoas gostam dessa informação mais objetiva. E isso também é uma vertente, a gente tem que saber como... E aí a gente começou a pensar assim, como que a gente pode agregar mais coisas ao Fora do Plástico? Então, a gente tem um quadro semanal de perguntas, que é aquele... chama Conta Pra Gente, que é basicamente... uma das perguntas dessa semana foi qual é o quadrinho... Na verdade, foi a pergunta da semana, porque só acontece uma vez por semana o quadro. Qual quadrinho... qual é o melhor quadrinho que você nunca leu? Que é assim, aquele quadrinho que você fala... pergunta. É incrível, é maravilhoso, mas você nunca leu porque você não teve oportunidade, ou porque o quadrinho está esgotado há eras, mas você indica ele para as pessoas. Todo mundo fala, todo mundo que você conhece leu e achou ótimo. Exato. E aí, vários comentários, isso gera engajamento, isso gera uma identificação e gera muita discussão dentro dos próprios comentários. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto de ver no Fora do Plástico, quando a gente cria um espaço para debate, porque inicialmente a nossa proposta era ser o nosso espaço de debate. Mas aí se tornou também um espaço de debate para outras pessoas. Então a gente às vezes posta lá um quadrinho que tem opiniões controversas. E muitas vezes a opinião da pessoa ela diverge da nossa. E a pessoa comenta lá, isso é ótimo, porque é bom a gente ter essa... E às vezes a gente percebe coisas que na hora que a gente leu, a gente nem tinha percebido, e que um comentário de algum leitor traz esse sentimento, né? Traz uma coisa assim que às vezes a gente nem tinha imaginado que o quadrinho envolvia, mas que envolve e que gera essa identificação nessa pessoa, que é o que a gente estava comentando, né? Que cada quadrinho bate na pessoa de um jeito e isso é algo que vai muito da sua origem, da sua vivência, etc. E quando gera esse tipo de comentário lá na página,
e outra pessoa vem comentar porque tem uma opinião parecida com a nossa e vai gerando debate dentro do próprio post, isso é muito bom. Isso gera muita... eu acho que isso traz pra gente... isso nos remete àquela nossa origem, aquela coisa de querer ser um espaço para comentar, mas também de criar um espaço para outras pessoas, né? Isso é uma coisa que eu sinto bastante no canal até, e é uma coisa que eu queria tentar remediar de alguma forma, mas é difícil, que eu também tento propor espaço de debate, e muitas vezes o debate acontece sem mim, porque eu não consigo dar conta de responder todo mundo, então deve acontecer com vocês também, né? E aí é legal quando rola entre a galera vai responder entre si, porque não dá, assim, é inviável, vocês são até maiores do que eu na internet, devem saber melhor do que eu, que não dá pra você responder todo mundo da forma como a galera... Não dá, entendeu? É inviável. Assim, a gente tenta fazer um esforço, mas principalmente porque nós produzimos conteúdo diariamente. E somos só 2. O Fora do Plástico não é uma equipe. Não é uma empresa, gente. Não é uma empresa. A gente não tá... Fora do Plástico não é nosso ganha-pão. A gente torce muito para que isso se torne, na verdade. Porque a gente lida com o Fora do Plástico com muito profissionalismo, mas ele é um hobby. Ele é o nosso hobby. E a gente gosta muito. Acho que a gente trata com tanto profissionalismo porque a gente gosta muito disso. A gente gosta muito do resultado. E como o Fora do Plástico, ele é basicamente 2 pessoas falando sobre isso e produzindo esse conteúdo, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, a gente às vezes queria até tá mais presente, igual o lance dos stories. A gente tinha muito que fazer mais stories e conversar mais com as pessoas, mas é algo que a gente está tentando e que ainda não tá do jeito que a gente queria. Primeiro, por causa da nossa timidez, e porque a gente às vezes esquece que, meu Deus, a gente tinha que ter gravado um stories disso. E passou. E também porque o tempo é assim e a gente tem que dar conta de muita coisa. Às vezes a gente faz 3 posts por dia e tem que ter toda uma rotina voltada para isso. Pode crer. Pra quem a galera que acha que é fácil, não é fácil, gente. Não é fácil. Envolve todo um trabalho. Então, a segunda pergunta que você já matou era o porquê o Instagram. Então, porque vocês preferem o anonimato. E eu, particularmente, eu acho que o Instagram é um lugar com espaço para isso, porque tem muito menos Instagrams profissionais, bem arrumadinhos, que falam sobre isso, do que, por exemplo, canais no YouTube. Que tem uma porrada de canal no YouTube, uma porrada de blog, né? E o Instagram tem mais espaço, você se destaca um pouco. Então, essa pergunta já respondeu. Quer acrescentar algo? Não, eu acho que assim, só para pontuar, é que o Instagram também, ele foi inicialmente o nosso espaço, a primeira coisa que a gente pensou foi justamente no Instagram, mas o Instagram também se tornou o nosso espaço, porque a gente começou a perceber as possibilidades dentro daquilo, porque o carrossel, aquela coisa de passar para o lado, virou a nossa revistinha, porque a gente usa o carrossel para fazer o giro, que é o nosso quadro semanal de notícias. Então, você tem ali... E a gente começou a desafiar a plataforma também. A gente fez cobertura da Comic Con só no Instagram. Iradíssimo, postando vídeos de 1 minuto, postando... No ano passado, na Comic Con 2019, a gente chegou a fazer vídeos para o IGTV, que era um formato de reportagem, mas a ideia era centralizar tudo ali no feed, né? Claro que o IGTV era um conteúdo um pouco mais denso, por isso maior, mas centralizar ali no feed e desafiar mesmo o Instagram. Falar, quem disse que isso aqui é só para postar imagem? Tudo bem que o engajamento para imagens com texto, ele é muito baixo, mas assim, a gente desafia até nisso também. A gente tem um bom resultado. E isso também vem desse nosso trabalho de quase 3 anos, postando diariamente, tentando se posicionar dentro da mídia especializada, vamos dizer assim. E a gente tem alcançado resultados muito bons no Instagram, que inicialmente era lá uma plataforma para postar imagens. Foto de gatinho de comida. Foto de gatinho de comida e falar o quanto a sua vida é boa. Então, agora eu queria entrar, já não é uma coisa um pouco mais ampla, como eu disse no início do vídeo, a gente está expandindo. Mas antes disso, eu queria lembrar 2 coisas. Primeiro, o Fora do Plástico tem um podcast agora. Então, link na descrição para vocês assistirem. Assistirem não, ouvirem. Ouvirem, porque a gente ainda não tá pronto para aparecer para vocês. Agora a gente tá falando para vocês. Isso já é um avanço enorme. Na verdade, a Mari é uma atriz, isso aqui é uma atriz, não é ela, entendeu? Ai, tem uma quadrinista, uma mangaka que faz isso, a moça eu esqueci o nome dela agora, mas é a moça do Fullmetal Alchemist. Ela usa uma dublê pra ir nos lugares.
Cara, que doideira! A gente fez uma vez um post especial sobre ela. E a gente tava pesquisando e tal, e a gente colocou isso no post. Tem várias fotos dela na internet, mas não é ela, é uma dublê. Assustador. Assustador. Então não é o caso da Mari, que não é ela, no caso. Na verdade, Na verdade eu sou outra. Essa é a Joana. Poxa, mas então... Rafa fica contando segredo aí. Foi mal, gente, foi mal. Eu tinha feito no contrato que não podia falar essas coisas, né? Mas então o primeiro anúncio é esse, de que tem um podcast, assistam o podcast do Fora... Não é assistam também, ouçam o podcast do Fora do Plástico. E a segunda coisa é que eu não falei no início, né? Sigam redes sociais todas. Então sigam redes sociais minhas e do Fora do Plástico, né? E estejam a par de tudo isso. Eu também estou no Instagram, eles estão no Instagram, sigam lá, vai ser bem legal. Então, a gente tá só no Instagram, inclusive. A gente tem um Facebook do Fora do Plástico para o Instagram poder ser uma conta comercial, mas assim, é só porque a gente tem que ter uma página no Facebook. E assim, a gente não leva o nosso conteúdo para outras plataformas porque a gente curte esse lance de desafiar ali o Instagram, de usar o Instagram, e também porque eu acho que com o volume de demandas que a gente tem já com Fora do Plástico no Instagram, acho que a gente não conseguiria, assim, estar tão presente, por exemplo, no Twitter e tudo mais, porque, né? Pois é, a hora que você começa a abrir para várias redes, você começa a deixar ralo o conteúdo, né? Porque você tem que testar em vários lugares ao mesmo tempo. Tanto que o podcast do Fora do Plástico, Fora de Pauta, ele vai ser quinzenal, porque hoje a gente não tem condição de fazer um podcast semanal, e também porque acho que a gente consegue trazer um conteúdo um pouco mais redondinho se a gente fizer ele quinzenalmente, e ter tempo para editar, ter tempo para pensar direitinho naquele conteúdo, do que fazer um semanalmente e não ter aquela qualidade que a gente gosta de levar para o nosso público. Gente, o papo tá muito bom, mas esse vídeo vai ficar gigantesco, então a gente vai cortar aqui essa parte, tá? E eu e a Mari voltamos daqui a alguns dias para fazer a parte 2 desse vídeo, para continuar falando mais sobre a relação da mídia especializada com o público, com o leitor, com a editora. Então, obrigado, Mari. E até o próximo vídeo, continuaremos lá. Sigam nas redes sociais todas, me sigam nas redes sociais todas, sigam o Fora do Plástico nas redes sociais todas, né? Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, no caso deles só no Instagram. Mas aí apoia-se, ouçam o podcast e tamo junto, tá bom? Então, abração. Valeu.